A Janine é filha da dona Jurema e do seu João, irmã, né, da Silvana, do Jonatas, da Miriam, do Carlos Augusto. Acredita muito no poder da educação baseada no afeto. É muito otimista, às vezes até exageradamente otimista, irritantemente otimista, e uma pessoa muito grata por tudo que já viveu até aqui e que tem muito a agradecer, muito mais do que pedir. Então, eu tive a sorte de ter uma família, e principalmente minha mãe. Meu pai morreu, eu era pequena, né? Minha relação com ele foi muito forte, mas quem cuidou da gente aí ao longo da vida foi a minha mãe. E a minha mãe, ela sempre colocou a importância de estudar, enfim, né? De ser curioso, né? Sermos curiosas, de querer aprender coisas. Mas a minha mãe, ela nunca foi uma mãe que exigiu metas de acordo com aquilo que o mundo acha que tem que ser. Então, nascer, estudar, fazer a graduação, tudo nessa coisa muito cronológica, sabe? Ela sempre valorizou muito mais o conhecimento, verdadeiramente o conhecimento, do que o pedaço de papel. Então, eu pude terminar o ensino médio e eu ainda não tinha essa resposta do que eu ia fazer. Era um peso muito grande, né? Eu vou fazer o quê? Mas eu sempre gostei muito de natureza, meio ambiente, essa nossa ligação, né, com as energias do universo. E aí eu, antes de fazer a graduação, fui fazer um curso técnico de meio ambiente. Me apaixonei, acabei indo trabalhar na área de licenciamento ambiental. E aí apaixonei de vez, porque eu trabalhei com comunidades tradicionais, população ribeirinha, quilombola, população indígena. E aí fui vendo o quanto a diversidade, que era uma coisa que eu já amava, como a diversidade ela é fundamental e ela está muito para além do bonito, do poético. Ela é a vida, mas eu tive também a oportunidade de ter um pai que me contava a verdadeira história. Quando se é uma criança negra, uma mulher negra, o que a gente mais ouve é o lado mentiroso da história. E eu pude, assim, eu convivi pouco tempo com meu pai, ele morreu, eu tinha de 8 para 9 anos, mas o meu pai, ele sempre foi um pai que olhava para mim e entendia o que ele precisava destacar, porque aquilo ali na frente poderia me entristecer ou, enfim. Cabelo, por exemplo, é uma coisa muito significativa para as crianças negras, né? Então, meu pai, ele já se tocava de que quando eu ia para a escola, sempre tinha uma questão com o cabelo, né? De, o cabelo preso, o cabelo não sei o quê, o cabelo não sei o que lá. Então, ele era aquele pai que olhava e falava o tempo inteiro: seu cabelo é lindo, seu nariz é redondo e é lindo, você tem um bocão e é lindo e é bonito, né? A nossa história não começou na escravização e nem parou ali. Nós temos uma história anterior e uma história posterior. Então, com 8 anos, assim, isso veio já de uma maneira muito forte na minha vida. E essa personagem, né, que é a Nwang, que deu origem ao livro, ela vem dessas conversas com o meu pai. Eu acho que essa Janine de hoje, ela é possível porque o alicerce lá atrás foi muito grande. Eu quero muito, assim, com todas as forças, que as crianças, os adolescentes possam ter um pouquinho mais de direitos, sabe? Eu não queria que esse alicerce que eu tive, que ele fosse restrito só a um número de pessoas. Todo mundo devia ter esse tipo de alicerce, sabe? Eu comecei a escrever bem pequenininha, né? De uma maneira muito na brincadeira, assim, né? Coisa de criança. A minha mãe, ela é muito amorosa, mas ela é chapa quente, sabe? Então, eu descobri um método de dar de contornar algumas coisas. Então, eu escrevia bilhetinhos para minha mãe, escondia embaixo do travesseiro, escondia dentro da gaveta, sabe? Aí botava perfume na cartinha, fazia coração: mãe, deixa eu dormir na casa de fulano.
mãe, deixa fulana vir brincar aqui em casa. E sempre gostei muito de escrever e também tive a oportunidade de ser apresentada a esse mundo da leitura muito pequena também. Meu cunhado é professor de português e literatura, o Ricardo, um querido, assim, uma pessoa muito importante na minha vida. E ele era aquela pessoa que no meu aniversário, final de ano, ele dava livro de presente. Me incentivou muito a ler e eu já amava escrever. Então eu acho que isso foi, de certa forma, natural, assim, né? E aí eu também acabava escrevendo historinhas baseadas nos meus amigos. Então os meus livros de hoje, eles são... Praticamente todas as histórias vieram da minha infância. São os meus amigos de infância representados nos livros que eu escrevi. Então, olha, o primeiro livro também não foi algo que eu pensei de publicar e estar nas livrarias e tal. O que aconteceu foi que eu trabalhava nessa época de 2013, ainda na área ambiental. Tem um documento muito técnico, com uma linguagem muito técnica, que é o EIA-RIMA. E esse documento, né, esse relatório, ele precisa ser entendido e assimilado pelas comunidades, ali pelo território. Mas é uma abordagem, às vezes, um pouco chata. Então eu pegava esse conteúdo e eu transformava em historinhas literárias. E aí os meus amigos, minha família ficava muito assim, poxa, por que você não publica um livro? Falei, quer saber? Vou fazer uma coisa, né, mais ali por uma realização pessoal, vou convidar família, amigos e tudo mais, e vou lançar. E aí foi isso, em 2013 eu lancei esse livro que se chama No Reino de Pirapora. É uma história baseada na história de uma amiga da infância. Ela era muito agressiva porque ela tinha uma doença, ela não podia de forma alguma pegar sol, ficar na claridade de forma alguma. E ela era muito sozinha, porque ela não podia brincar com a gente, ela não podia viajar, nada, ela muito sozinha. E aí teve um ano que eu pedi para minha mãe para comemorar meu aniversário de noite, e eu a convidei. E aí foi muito bacana, porque pela primeira vez a gente viu assim, ela rindo, brincando, pulando. Teve aquele momento assim da gente ficar meio assustado, né? Falar, meu Deus, o que está acontecendo? É essa pessoa mesmo, né? Que a gente convive todos os dias na escola. Até agora não deu um soco em ninguém, tá tudo bem, né? Mas a gente foi entendendo que essa agressividade era tristeza, né? E tristeza guardada não tem como dar certo, né? Só tem como dar coisa ruim. E aí eu escrevi essa história, que é a história da Pirapora, que é uma menina que proíbe que as outras crianças, seus amigos, brinquem com brinquedos que não sejam redondos. Só pode brincar com brinquedos quadrados, mas ela faz isso por um motivo. E quando a gente se dá conta de qual é o motivo, a gente acaba ajudando, né, a ela e tal a mudar de ideia ou a ver o mundo de uma maneira diferente. Em 2013 foi um ano que o bullying estava sendo muito discutido. E aí o que aconteceu foi que esse livro foi para muitas escolas. Aí minha vida começou a mudar, porque aí uma escola me convidava para ir falar com as crianças sobre bullying. E aí as crianças davam risada, adolescente às vezes ficava emocionado, chorava, e aí a escola pedia para eu voltar. Então a coisa foi tomando uma proporção, e aí em 2014 eu lancei outro livro, que se chama As Duas Bonecas Azuis, e aí eu falei, puxa, é isso. É isso que eu quero fazer, é juntar a literatura, infância, diversidade, educação. E aí eu saí da área ambiental em 2015 e abri a Piraporiando. As minhas referências são muito poucas. Há 30 anos atrás, a gente tinha ainda menos livros com referências negras. O primeiro livro que eu ganhei, assim, que eu guardei com muito carinho, eu tenho ele até hoje, é O Menino Maluquinho, do Ziraldo. Hoje, adulta, eu tenho ainda mais referências na literatura, nessa referência de representatividade do que eu tinha quando eu era criança. Então, hoje, assim, Conceição Evaristo dispensa apresentações, né? Maravilhosa, grandiosa, amorosa, inteligente, tudo. A Paulina Chisane, que é maravilhosa também, Kilson Oliveira, Junião. Há muitos autores assim que eu sou apaixonada e que eu tive a oportunidade de ler e de conhecer já adulta. Eu não escolhi.
eu acho que eu fui escolhida, sabe? Não foi uma coisa que um dia eu parei e falei, ai, eu vou escolher isso daqui porque é muito bacana. Eu acho que a forma que aconteceu, como não houve uma pressão de, eu vou estudar isso para trabalhar com isso, eu acho que foi de uma forma natural e eu acho que de verdade foi uma escolha do universo que eu sou muito grata e tenho muita responsabilidade, né? E recebo com muita responsabilidade. Eu tive acesso a uma educação que para outras crianças negras isso não é regra, é exceção. E eu não quero ser exceção, eu não quero ser a preta única. Isso me incomoda, de ir nos espaços e ser a preta única, sabe? Então eu tenho essa, talvez, utopia, mas que essas histórias, elas avancem tanto que essas crianças negras, elas vivam e se desenvolvam e tenham acesso sem que elas sejam uma exceção. Eu estou falando das crianças negras, mas as crianças não negras também têm o direito de crescerem e serem educadas para não serem racistas. É um direito que essas crianças têm, sabe? Porque elas são educadas. A gente sabe que nenhuma criança nasce racista, ou homofóbica, ou misógina, né? Sempre tive e procuro ter o pé no chão, porque nos dias atuais, visibilidade não significa muita coisa. Eu acho que a visibilidade ela é importante, mas ela tem que andar com impacto, junto com o impacto. Então você tem visibilidade, essa visibilidade ela é coerente com o impacto que você está causando? Com todo respeito e gratidão à notícia, à mídia, que eu também reconheço a importância, mas não chega nem perto do abraço de uma criança falar, de perguntar para mim, o velho onde estou existe? Ele está mesmo em algum lugar? Isso é fantástico. Isso, eu sei que é clichê essa frase, mas não tem preço. Não é exatamente uma dificuldade, mas assim, é até difícil às vezes dizer, Piraporiando é uma editora, Piraporiando é uma edtech, né, que são empresas que atuam na área da educação, com tecnologia. O trabalho da Piraporiando, ele nasce das obras literárias. Então, as histórias e os personagens dão origem a tudo que a gente faz. Então, tem a educação antirracista, anti-bullying e anti-preconceito baseada na cultura do afeto. Cultura do afeto é entender que o meu comportamento, que a minha vida, a minha existência te afeta e a sua me afeta. Então, se eu sei que existe esse afeto, eu preciso ter mais responsabilidade com você e você comigo. Esse nosso trabalho educativo, ele tem como enredo a história do livro, porque as crianças, os adolescentes criam uma relação muito forte, né, com a história, com o personagem. Olha, eu acho que o futuro já é o sonho, ter futuro, porque eu acho que a gente teve uma história, aí eu estou falando do Brasil como um todo, né? Tão difícil, né? E a gente vive hoje num mundo com tantos preconceitos, são tantas dores, é tanto motivo para chorar, que eu acho que o meu sonho é um dia a gente poder pensar num futuro que hoje talvez a gente nem consiga imaginar. Porque pensar para frente é também olhar para trás, né? Então eu acho que eu sonho com um dia que a gente vai olhar para trás e vai ver, puxa, que coisa legal, e aí a gente projeta para o futuro. Hoje está difícil, muito difícil, mas eu acho que o meu sonho é que a gente tenha futuro. A gente tem que construir, eu acho, esse hoje bom, porque aí depois ele vai ser um bom passado para a gente ter um bom futuro.